ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Muito bom dia para você que está sintonizado na Rádio Comunitária 87,9 FM de Guaxupé. A partir de agora, você ficará informado sobre tudo o que foi destaque durante esta semana aqui na cidade. Este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Agora, são exatamente 10 horas e 1 minuto. Isso mesmo, Estúdio C, trazendo informação e serviços de utilidade pública. Em Guaxupé, você sintoniza na frequência 87,9 MHz. Estamos também ao vivo pelo endereço eletrônico 87fm.com.br. Para participar ao vivo deste espaço aberto ao ouvinte, basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp, o 3552-6038. Dicas, críticas e sugestões também podem ser enviadas em nosso WhatsApp. Encontre a Rádio Comunitária nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e até mesmo no YouTube. Basta pesquisar @87fm Guaxupé. Agora você está convidado a debater assuntos de interesse da nossa cidade: cultura, educação, esporte, política, economia e entretenimento. Está no ar Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Confira agora os destaques do Estúdio C de hoje. Saúde. Documento para retirada gratuita de remédios será renovado automaticamente. Diretriz do Ministério da Saúde prorroga por 3 meses a validade do componente especializado de assistência farmacêutica. Obras da antiga FEPASA estão na reta final. Local abrigará as secretarias municipais de Finanças e Obras e também o setor de engenharia. 14.749 casos. Guaxupé tem 13 novos casos de Covid-19 nesta semana. Dados foram divulgados durante esta semana no período do dia 13 ao dia 15 de junho. Combustível. Minas Gerais perderá 12 bilhões de reais de arrecadação com a redução das alíquotas de ICMS. A Secretaria de Fazenda avisa que projeto aprovado no Congresso compromete a estabilidade do Estado. Frio. IMET alerta para a frente fria no sul e sudeste neste fim de semana. A região deve ter queda na temperatura a partir de hoje. Festa junina. Arraiá do Café reúne famílias no Parque da Mogiana. A festa que termina neste domingo, dia 19 de junho, e tem toda a renda revertida para as entidades assistenciais de Guaxupé. Teremos ainda curiosidades e muito entretenimento. Pedimos licença para entrar em sua casa, pois está começando o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária de Guaxupé. Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes? Informação para a comunidade. Estúdio C. 87,9 MHz.
10 horas e 7 minutos. 10 e 7. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar fantasiando um segredo, o ponto onde quer chegar. Este programa tem o apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não canta, desce balança, meu amor. Me avise quando for a hora. Muito bom dia, querido ouvinte da Rádio Comunitária de Guaxupé. Mais uma vez um bom dia para você também que está ouvindo a gente pela internet, acessando o nosso site, né, 87fm.com.br. Aqui é Leandro Vidal para mais uma edição do Estúdio C neste sábado, dia 18 de junho de 2022. Você também pode curtir, comentar e compartilhar a Rádio Comunitária nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e até mesmo no YouTube. Basta pesquisar @87fm Guaxupé. É mais uma edição do Estúdio C. Você pode participar a qualquer momento do programa até o meio-dia. Você pode participar não só do programa, mas de toda a grade de programação da Rádio Comunitária, enviando uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp. É o 3552-6038. É telefone fixo e WhatsApp também. Para participar ao vivo, mandar sua dica, sua sugestão, sua opinião, sua denúncia também. Fique à vontade. O telefone 3552-6038. Quem vem com tudo não cansa, desce balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. Olha, dia 18 de junho é dia do químico e hoje também é dia da imigração japonesa. Me avise quando. Olha que coincidência, nessa semana, né, precisamente neste último final de semana, nós recebemos visitas de japoneses aqui em Guaxupé. Um grupo que veio a Guaxupé veio através de uma agência de turismo de São Paulo. Há vários meses, um trabalho em prol de atrair turistas para Guaxupé teve início prevendo ações para que a visitação, que já acontecia em Guaxupé, fosse ainda mais estimulada. O trabalho visa atrair visitantes e, com eles, renda para a cidade, geração de emprego e qualidade de vida para a população. Este trabalho vem rendendo bons frutos. Guaxupé teve, nesse final de semana, uma diretoria voltada... Guaxupé tem hoje uma diretoria voltada apenas para este setor, a diretoria de turismo, dentro da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, contando com um trabalho intenso de valorização do turismo local. Como já foi explicado em diversas campanhas, informativos e publicidades, nossa cidade tem um enorme potencial turístico que pode ser explorado de maneira a privilegiar a nossa população. Um exemplo disto aconteceu neste último final de semana, quando um grupo de turistas descendentes de japoneses vieram conhecer a cidade. A visita se deu através da agência de turismo de São Paulo, a Service Global, uma das mais importantes operadoras de turismo no Brasil, no segmento oriental, principalmente na área de operação rodoviária e receptivo internacional. A empresa entrou em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e solicitou um roteiro de visita, pois souberam através da divulgação do Guaxupé Café Festival que a cidade tem muito a oferecer aos visitantes. O destino final do grupo seria a vizinha Poços de Caldas. Por isso, o grupo reservou apenas a parte da tarde de sábado para conhecer Guaxupé, observando o seguinte roteiro: a visita à fábrica de Chancriche do presidente, almoço no restaurante Fogão Caipira, visita à fazenda de café do Olavo Barbosa,
breve city tour de contemplação pela cidade, com uma parada no Complexo Mogiana e seguindo pelo Café na Roça para um típico café coado com pão de queijo. A diretora de turismo Alessandra Guedes foi a guia de turismo local juntamente com Elisa Tominaga, responsável pelo grupo que acompanhou por todo o passeio. O feedback foi excelente, em todos os locais foram bem recebidos e o presidente da Associação Beneficente Cultural Mizazaki, o senhor Hisahiro Inoi, disse que Guaxupé superou as expectativas e pretende voltar para um tempo maior na cidade. A expectativa é que essa ação seja a primeira de uma série de outras visitas turísticas de grupos que Guaxupé receberá. Desde 2016, a cidade vem sendo preparada, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Está sendo iniciado também um trabalho de turismo rural, turismo religioso e as capacitações, que são importantes ferramentas de receptivo aos turistas. Aos poucos, está sendo através de campanhas realizadas a conscientização dos moradores, fortalecendo o pertencimento para o bem receber, para a promoção do potencial do município. E aí, você ouvinte, você acha que a Guaxupé é uma cidade do turismo? Qual a sua opinião, sua sugestão, seu comentário? Mande pra gente, até o fim do programa estarei lendo aqui durante a programação. O telefone e o WhatsApp é o 3552-6038. E clima de tranquilidade, clima, né, de curiosidade sobre os japoneses, a imigração, o turismo em Guaxupé, mas agora é hora de falar de coisa séria. A partir deste sábado, a Petrobras reajusta o preço da gasolina e do diesel no país. A Petrobras anunciou novos aumentos para a gasolina e o diesel nesta sexta-feira. O preço do GLP não será alterado. A alta já vale a partir deste sábado. A empresa justifica em nota que tem buscado o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse imediato para os preços internos, da volatilidade das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Ainda segundo a Petrobras, esse posicionamento permitiu manter preços de GLP estáveis por até 152 dias, do diesel por até 84 dias e da gasolina por até 99 dias. De acordo com a Petrobras, o mercado mundial de energia está atualmente em situação desafiadora por conta da recuperação da economia mundial e do conflito no leste europeu, que começou em fevereiro deste ano. O preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro, e para o diesel passará de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Entretanto, ainda falando sobre economia, no caso do aumento de preços, só que agora na redução em outros mercados. Pela quarta vez, o governo reduziu os impostos sobre games. O governo reduziu pela quarta vez os impostos de importação sobre videogames, consoles e acessórios. A última havia sido em agosto do ano passado. A medida foi aprovada nesta sexta-feira pelo Comitê Executivo de Gestão da CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior. O Ministério da Economia, no entanto, ainda não divulgou a estimativa de perda de receitas com a decisão. Segundo a pasta, a manifestação só vai ocorrer quando estiverem encerrados os trâmites formais relacionados à reunião do Comitê Executivo de Gestão da CAMEX. A partir de 1º de julho, a alíquota cairá de 16% para 12% nas importações de partes e acessórios dos consoles e das máquinas de videogame. Para os games com telas incorporadas, portáteis ou não, a alíquota fica zerada. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E combustível, voltando a falar sobre os combustíveis, Minas Gerais perderá 12 bilhões de reais de arrecadação com a redução das alíquotas do ICMS. A Secretaria de Fazenda avisa que o projeto aprovado no Congresso compromete a estabilidade do Estado. Minas Gerais sofrerá uma perda de 12 bilhões de reais da arrecadação tributária, com a aprovação do Congresso Nacional do projeto que reduz as alíquotas de ICMS sobre combustíveis, energia, comunicações e transporte coletivo. De acordo com o secretário de Fazenda Gustavo Barbosa, este montante de perda representa 15% da receita do Estado, com impostos e taxas, e refletirá diretamente nos cofres dos 853 municípios mineiros que ficam com 25% do ICMS, assim como os investimentos vinculados à saúde e educação, além das demais áreas. De acordo com o secretário, o projeto de lei complementar 18 é desastroso, não só para as contas de Minas Gerais, mas de todos os estados e municípios. Uma perda de 15% de arrecadação com a manutenção das despesas do patamar atual certamente vai comprometer toda a estabilidade que vínhamos buscando no estado. Este comprometimento geralmente reflete no custeio da máquina pública, passando pelos investimentos em políticas sociais e podendo chegar até no que aconteceu no passado, que é o atraso dos salários dos servidores. Gustavo Barbosa lembra que, além da perda gerada pelo projeto de lei número 18, foi aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a adesão ao chamado artigo 23 da Lei Complementar 178, que prevê a volta do pagamento da dívida do Estado com a União, a partir do segundo semestre deste ano, totalizando 4,8 bilhões somente no período de julho a dezembro. O secretário afirma que estamos vendo nos últimos anos melhorias nos índices de educação, segurança e saúde e o pagamento dos salários em dia. Isso vai ser comprometido, porque não fabricamos dinheiro. Com as perdas de arrecadação, essa equação será difícil de fechar. O secretário observa ainda que um dos motivos que levaram à elaboração do PLP número 18 foi o sucessivo aumento dos preços dos combustíveis, o que não vai ser resolvido apenas jogando a conta sobre os estados e municípios. Desde novembro de 2021, a base de cálculo do ICMS sobre os combustíveis está congelada. Os mesmos reais que o Estado arrecada em novembro de 2021 arrecada hoje, e a não ser que haja variação no consumo. As bombas não refletiram o congelamento, pois os valores da gasolina e do diesel aumentaram. Mesmo assim, não houve mudança na política de preços da Petrobras. Entendemos que a proposta do corte nas alíquotas não muda a realidade do preço do combustível, até porque hoje já se discute que há uma defasagem nos valores que será repassada pela Petrobras. Então, todo esse esforço que vai reduzir drasticamente a arrecadação dos estados não refletirá nas bombas de gasolina. Sobre a proposta de compensação pela União aos estados, no caso de perda de arrecadação, passa de 5%, e o secretário de Fazenda acredita ser inócua. Este teto de perda será sobre toda a arrecadação, não somente sobre os combustíveis e energia, quando você avalia a receita geral. O próprio crescimento vegetativo da arrecadação faz com que esse índice de 5% seja praticamente absorvido. Na nossa avaliação, este gatilho de 5% dificilmente vai ser acionado, pois o próprio crescimento nominal da receita camufla as perdas do ICMS sobre os itens propostos no PLP 18, explica
explica Gustavo Barbosa. Para o secretário, não há possibilidade de reversão do projeto e os estados e municípios estão extremamente afetados em uma discussão mais profunda sobre o aumento dos preços. A Petrobras anunciou ontem um reajuste de 5,2% no preço da gasolina e de 14,2% no preço do diesel. Os novos valores passam a vigorar a partir de hoje. De acordo com o cálculo da imprensa, o preço médio da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. O último reajuste aconteceu em 11 de março, há 99 dias. Para o diesel, o reajuste ocorre 39 dias depois do aumento anterior. O preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro. O último reajuste aconteceu no dia 10 de maio. Sempre na hora que tá piorando, pode piorar um pouco mais, né? A gasolina fica alta e abaixa o imposto. Agora o Estado alerta que poderá ter riscos na arrecadação com essa redução do imposto. Direto do Senado, vamos saber sobre esse projeto então, né? A Câmara retirou as mudanças feitas no Senado e enviou para a sanção o limite de 17% de ICMS sobre o preço dos combustíveis. A Câmara concluiu a votação do projeto que limita em 17% o ICMS dos combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público, mas os deputados excluíram da proposta final pelo menos 6 mudanças aprovadas pelos senadores. Uma delas prevê que a compensação por eventuais perdas de arrecadação acima de 5% será sobre o montante total do ICMS. O Senado havia definido que o reforço da União se daria apenas nos casos de diminuição das receitas referentes aos combustíveis, energia, telecomunicações e transportes. Desta maneira, os estados teriam a garantia de algum ressarcimento, enquanto na versão da Câmara, esse repasse não deverá ocorrer, já que os governadores poderão ter ganhos com a arrecadação de ICMS sobre outros produtos e, portanto, não registrariam perdas. Além disso, os deputados retiraram a correção dos prejuízos pela inflação. Defensor da redução de impostos, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, reforçou, no entanto, que esse projeto não vai ter impacto favorável aos consumidores e, diante das perdas de arrecadação, aposta que os governadores vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal logo após a sanção. Porque vai ser judicializado, porque o projeto é inconstitucional, porque ele fere de morte a Constituição no que diz respeito ao fato de que nós somos uma federação, porque ele contraria a Constituição. Um governador ou outro, ou dois, ou vários vão entrar no Supremo. E um ministro vai dar uma liminar, porque vai ter que dar, porque se nós não estamos defendendo a Constituição, alguém lá no Supremo vai defender. O líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, minimizou a possibilidade de os governadores recorrerem ao STF, ao destacar que a própria Corte determinou o teto do ICMS, embora de forma escalonada a partir de 2024. Lembrou que os estados descumpriram uma lei recente que determinou uma alíquota única para o diesel, mas admitiu que a redução nas bombas pode ser anulada por eventuais aumentos da Petrobras. Governadores, inclusive, que subverteram a Lei Complementar 192, que aprovamos aqui, que teria chegado a uma redução ainda maior do preço dos combustíveis e que resistiram enquanto a população paga aí. E é isso que a gente quer aqui, cortar imposto é o fundamental. Agora, se aumentar o preço do barril daqui a 2 meses, 3 meses ou no 5º mês, isso vai ter impacto? Vai. Se a gente reduzir, o impacto vai ser menor do que seria. Há estimativas de que os preços dos combustíveis estão 20% defasados e que poderão ser reajustados a qualquer momento. Os governadores estimam uma perda superior a 80 bilhões de reais com o projeto do teto do ICMS, que segue para a sanção presidencial.
Da Rádio Senado, Érica Christian. Salário não aumenta não, né? Olha, o aumento dos combustíveis, a alta no preço dos combustíveis deve ajudar a elevar a inflação. A Petrobras anunciou na sexta-feira um novo reajuste nos preços dos combustíveis. O valor médio de venda do litro da gasolina para as distribuidoras avançará 20 centavos, chegando a R$ 4,06. Para o diesel, a elevação será de 70 centavos. O valor médio de revenda do litro para as distribuidoras será de R$ 5,61, conforme projeta a Petrobras. Estes crescimentos dos preços dos combustíveis devem impactar na inflação e, por consequência, nas compras dos consumidores brasileiros, de acordo com o que analisa o presidente do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, Mário de Lima. Esse aumento do preço nos derivados, na gasolina e no diesel no Brasil, acaba então elevando o preço dos fretes, né, da distribuição dos produtos na cadeia da economia nacional. Isso faz então com que nós tenhamos um crescimento bastante significativo nos preços, né, de toda a cadeia produtiva. Então isso acaba ocasionando então a elevação dos preços, porque os fornecedores, né, os empresários, eles acabam então tendo seus custos elevados, e esses custos elevados acabam sendo transferidos para os preços finais dos produtos, acabando então fazendo com que boa parte ou quase todos os preços da economia acabem se elevando, gerando então um processo inflacionário que nós temos visto. De Lima também salienta o peso da situação no mercado internacional para a definição dos preços internos dos combustíveis. Nós temos uma inflação de custos em nível global por conta da retomada da atividade econômica, fazendo com que o preço do petróleo aumente. O Brent, por exemplo, que é o preço de referência no mercado internacional do petróleo, ele cresceu em torno de 60% nesse ano de 2022. No comunicado em que anuncia os aumentos nos preços, a Petrobras também argumentou que o mercado global de energia está atualmente em uma situação desafiadora. Ela lista 3 motivos em especial para isto: a aceleração da recuperação econômica mundial a partir do segundo semestre do ano passado, o início do conflito no leste europeu em fevereiro deste ano e a menor oferta e maior demanda por energia no contexto internacional. Conforme informa a Petrobras, o preço do litro da gasolina não era reajustado há 99 dias, ou seja, desde 11 de março. O do diesel, por outra parte, acumulava um período menor sem modificação, 39 dias. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. 10h29. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Para ouvir pela internet, basta acessar o nosso site www.87fm.com.br. Um rápido apoio cultural e já a gente volta. A gente vai falar um pouco ainda sobre os combustíveis. Tem gente que diz o seguinte: aumento nos combustíveis visa evitar o desabastecimento no país. É manchete da Agência Rádio Web já, logo após o apoio cultural. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária 87 FM. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87 FM. Previsão do tempo. Previsão do tempo para Guaxupé neste sábado, dia 18 de junho. Baixa probabilidade de chuva nos períodos da manhã, tarde e à noite. A temperatura máxima prevista para hoje está em 22 graus e a mínima em 11 graus. Previsão do tempo para Guaxupé neste domingo, dia 19 de junho. Baixa probabilidade de chuva nos períodos da manhã, tarde e à noite. A temperatura máxima prevista para amanhã está em 24 graus e a mínima em 12 graus. As informações são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Previsão do tempo. Informação para a comunidade. Estúdio C.
10 horas e 33 minutos. 10h33. Este programa tem um apoio cultural da Guaxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. É o melhor da Disco Music de todos os tempos, você ouve aqui também na comunitária de Guaxupé. Hoje tem sabadão, a partir das 8 horas da noite, Estúdio 54, um mix dos anos 60, 70, 80 e 90 também, aqui na programação noturna da 87 FM. Anote aí na agenda, todo sábado, a partir das 8 horas da noite, Estúdio 54. Olha, você já encomendou seu ingresso, amanhã tem feijoada lá na Casa da Cultura, lembra a antiga Casa da Cultura, lá perto da FEPASA, uma deliciosa feijoada lá em prol da APAI e da Casa da Criança de Guaxupé. Ambas as entidades já estão vendendo os ingressos e você já pode retirar aí o seu vale feijoada entrando em contato com uma dessas duas entidades, tanto quanto a Casa da Criança como a APAI de Guaxupé. Qual que é a sua entidade assistencial aqui preferida? Você escolhe uma das duas, ajuda e colabora com a arrecadação e as entidades assistenciais dessas entidades. É uma deliciosa feijoada composta por feijoada, arroz, couve, farofa, laranja e vinagrete. O preço é simbólico em prol aí das entidades. A feijoada vai ser entregue amanhã lá no Parque Municipal da Mogiana, próximo à Secretaria de Educação. Para comprar pela APAI, você pode entrar em contato pelo telefone e o WhatsApp 3551-2245. E com a Casa da Criança é o 3551-2470. 2470. É até amanhã. Você que já comprou o seu ingresso, presta atenção no horário de retirada da feijoada. É no período das 11h30 até as 2 horas, a feijoada solidária em prol da Casa da Criança e da APAI de Guaxupé. Lembrando que a APAI de Guaxupé está contratando fonoaudiólogo. É desejável experiência. A carga horária é 20 horas semanais. Os currículos podem ser enviados no e-mail apaiguaxupé@yahoo.com.br. Mais informações pelo telefone e WhatsApp 3551-2245. A Casa da Criança também está contratando cuidador de idoso do sexo masculino, onde é necessário experiência. A carga horária é 12/36. Os interessados podem enviar currículo no WhatsApp 988322647. E olha a seguinte manchete aqui da Rádio Agente da Rádio Web: aumento nos combustíveis visa evitar o desabastecimento no país. O reajuste de preços dos combustíveis da Petrobras vendidos às distribuidoras entra em vigor neste sábado. O litro da gasolina vendida às distribuidoras vai passar de R$ 3,86 para R$ 4,06, alta de 5%. Nos postos, representa 15 centavos de aumento por litro. Já o aumento do diesel é maior. O preço médio de venda para as distribuidoras sobe de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro, alta de 14%. Nas bombas, representa 63 centavos a mais.
por litro. O professor de economia da FGV, Mauro Roclin, considera algumas alternativas para o governo controlar os preços. O governo pode fazer isso subsidiando os preços mais baixos que a Petrobras eventualmente cobraria, e o governo arcaria com esse ônus. Uma segunda maneira do governo intervir seria através de um fundo de estabilização. Esse fundo também se proporia a subsidiar o preço do combustível quando houvesse alta, e esse fundo seria financiado com um preço do combustível mais caro na hora que o preço do petróleo se reduzisse. E a terceira alternativa é essa que o governo está tentando, de reduzir impostos federais e também estaduais. A Petrobras não reajustava o preço da gasolina há 99 dias e o diesel há 39 dias. E os preços estavam em defasagem em relação ao mercado externo. A estatal anunciou o reajuste nesta sexta-feira e explica que quando o preço do petróleo sobe no mercado internacional, a empresa precisa subir aqui para equilibrar e evitar o desabastecimento. O economista lembra que esse é o funcionamento do mercado e explica que o país pode correr risco de desabastecimento. Se o governo simplesmente resolver subsidiar o preço do diesel, ou seja, fazer com que o preço na bomba seja mais barato do que o preço de importação, certamente que os importadores vão abdicar do seu negócio porque eles não estão no mercado para ter prejuízo. Então, existe risco de desabastecimento, a não ser que o governo obrigue a Petrobras a importar petróleo com prejuízo. O valor final dos preços dos combustíveis nas bombas vai depender também de impostos e das margens de lucro de distribuidores e revendedores. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Às 10 horas e 40 minutos, vamos falar sobre saúde. Variantes da Omicron são associadas ao aumento de casos de Covid. O Instituto de Medicina Tropical da Universidade Federal do Rio Grande do Norte detectou 2 novos tipos de variantes Ômicron da Covid-19. As amostras foram coletadas em maio, em pessoas que moram em Natal, no Rio Grande do Norte. São as variantes Ômicron BA.5 e Ômicron BA.4. A pesquisa foi feita com a participação do Laboratório Getúlio Salles Diagnóstico e do Instituto Butantan. De acordo com Francisco Freire Neto, farmacêutico e bioquímico do Instituto de Medicina Tropical, essas variantes já foram identificadas em outros locais do Brasil e no mundo, onde estão sendo associadas ao aumento de casos. Essas sublinhagens já foram identificadas em outros locais, em outras regiões do país, certo? E na África do Sul, especialmente, e na Europa, onde está sendo associado esse aumento do número de casos, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. O pesquisador Francisco Freire destaca que hoje existem milhares de variantes da Covid-19. Por isso, a Organização Mundial da Saúde criou uma nomenclatura para classificar cada descoberta. São chamadas de variantes de preocupação e variantes de investigação. No caso das Ômicrons BA.5 e Ômicron BA.4, são variantes de investigação, já que não se detectou, até o momento, um aumento alarmante de número de mortes relacionadas à doença. A BA4 e a BA5, no momento, para a Organização Mundial da Saúde, elas estão como variantes de investigação, porque apesar de elas estarem associadas ao aumento do número de casos, não estariam associadas ao aumento do número de casos graves, também em virtude da vacinação, né, que a gente hoje já pode afirmar que a vacinação diminuiu o número de óbitos e de casos graves. Francisco Freire orienta que a população complete o esquema vacinal contra a Covid-19, incluindo as doses de reforço recomendadas pelo Ministério da Saúde, para evitar casos graves da doença e até a morte. Outra recomendação é não abandonar o uso de máscara em ambientes fechados. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. E os números da Covid em Guaxupé, a cidade atinge a marca de 14.749 casos registrados desde o início da pandemia. Só nesta semana,
Só nesta última semana, 203 novos casos foram registrados. Os dados referem-se ao período do dia 13 até esta quarta-feira, dia 15 de junho. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu notificação de 203 novos casos da Covid-19 no período de 13 a 15 de junho. Esta semana, 292 pessoas foram recuperadas e tiveram alta médica. Até quarta-feira, uma paciente estava internada com a Covid-19. Do começo da pandemia até o momento, o Guaxupé totaliza 14.749 casos positivos, onde deste número, 13.809 foram recuperados e tiveram alta médica. Até quarta-feira, 765 pessoas estavam em isolamento, sendo 764 domiciliar e uma hospitalar. Até o momento, o Guaxupé registra 175 óbitos pela Covid-19. E os leitos UTI Covid, até quarta-feira, estavam com um paciente de Guaxupé. Já a nível Brasil, o Brasil registrou 28,6 mil novos casos e 72 mortes em 24 horas pela Covid-19. O Brasil comunicou 28.600 novos casos de Covid, além de 72 mortes provocadas pela doença nesta sexta-feira. Os dados do Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Roraima e Tocantins não foram atualizados após o feriado de quinta-feira. As informações constam de levantamento do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A média móvel de casos agora está em 36.500. Isso representa diminuição de 8,5% em uma semana. Já a média de mortes aparece em 137 e permanece em estabilidade. Desde que a pandemia chegou ao país, foram 668.916 mortes, além de 31.600.000 infecções. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Já sobre a vacinação, o Ministério da Saúde deve liberar a 4ª dose contra a Covid para pessoas acima de 40 anos. O Ministério da Saúde deve anunciar na próxima semana a ampliação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para quem tem mais de 40 anos de idade. A aplicação da chamada 2ª dose de reforço para essa faixa etária foi discutida na reunião do Programa Nacional de Imunizações na quinta-feira. A expectativa é que uma nota técnica sobre a ampliação do uso da vacina seja publicada a partir de segunda-feira. No começo deste mês, a ampliação da 4ª dose foi liberada para a população acima dos 50 anos. O governo lembra que a vacina só pode ser aplicada com um intervalo mínimo de 4 meses após a aplicação da 3ª dose. Alguns locais como o Distrito Federal, Teresina e Belém já começaram a aplicar a 4ª dose antes mesmo da recomendação do Ministério. Os estados e municípios têm autonomia para definir as próprias normas no combate à pandemia. Uma apuração do jornal Folha de São Paulo revelou que o Ministério da Saúde pode perder quase 28 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até o fim de agosto. São ao menos 26 milhões de unidades da AstraZeneca e quase 2 milhões de doses da Pfizer que vão perder a validade nos próximos 2 meses. Até o momento, menos da metade da população tomou a dose de reforço contra a Covid-19. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Sandra Fontela. 10 horas e 47 minutos. É o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe pelo telefone WhatsApp 3552-6038. Nas redes sociais, basta pesquisar @87FM Guaxupé. Um rápido apoio cultural e já a gente volta. O
próximo bloco vamos falar sobre poluição. A poluição atmosférica pode aumentar as doenças autoimunes. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Rádio Comunitária FM. A rádio que pensa e toca boa música. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária de Imunes. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Verona, na Itália, e divulgado recentemente, aponta que a exposição à poluição do ar a longo prazo pode aumentar a incidência de doenças autoimunes. Segundo a pesquisa, o risco, por exemplo, de contrair artrite reumatoide, doença que afeta as articulações, é 40% maior entre as pessoas expostas por períodos prolongados à poluição. Já o risco de contrair doença inflamatória intestinal, como colite, é 20% maior. A reumatologista dos hospitais Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru, Ana Boni, explica que a poluição atmosférica funciona como um gatilho. A gente precisa de alguns gatilhos, ou seja, de algumas coisas que acontecem durante a vida do paciente, para ver se ele vai ter uma doença autoimune ou não. E a poluição, ela pode ser considerada um desses gatilhos. Então você já tem uma probabilidade de ter uma doença autoimune quando você entra em contato com a poluição e acaba ativando o seu sistema imune, gerando uma doença autoimune. Para tentar se proteger da poluição do ar, a reumatologista traz algumas recomendações. Nós orientamos sempre tentar evitar esses ambientes, mas a gente sabe que hoje em dia em algumas cidades é bem difícil, então o uso de máscaras poderia ser tentado, não é o ideal, mas é uma das medidas, e sempre fazer uma higiene nasal, praticar exercícios físicos e todas as outras medidas que a gente tomaria como profilaxia para outros quadros de doenças. Os pesquisadores analisaram informações de 81 mil homens e mulheres entre 2016 e 2020. Desse total, 12% foram diagnosticados com doença autoimune no período. O estudo concluiu que a exposição geral a longo prazo a partículas de poluentes acima dos níveis considerados seguros para a saúde humana aumenta em até 13% o risco de doenças autoimunes. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Olha, agora vamos falar, atenção para a baixa da temperatura, né? O IMET alerta para uma frente fria no sul e sudeste neste final de semana. A região deve ter uma queda de temperatura a partir de hoje, sábado. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alerta para o processo de formação de uma frente fria que pode provocar queda da temperatura no centro-sul do país desde ontem, nesta sexta-feira, que se prolongará durante o final de semana. Também há previsão de chuvas que podem ser localmente fortes em todos os estados da região sul, Mato Grosso e no sudeste de São Paulo. As chuvas fortes serão acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e possível queda de granizo. Hoje, sábado, a frente fria avança até o litoral norte de São Paulo, favorecendo a entrada de uma massa de ar frio pela região sul do país. Segundo o INMET, o sudoeste de Minas deve começar a sentir os efeitos desta frente fria a partir de hoje. Um alerta de perigo potencial para o declínio da temperatura foi emitido para a região de Guaxupé e deve começar a partir das 3 horas de hoje e vai até as 9 horas de amanhã, domingo, dia 19 de junho. O declínio de temperatura está previsto entre 3 e 5 graus. Neste sábado também há pequena previsão de chuva isolada para Guaxupé. Agora, curiosidades. Saiba onde há mais riscos de raio no Brasil e como se proteger. Raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam o solo e as nuvens de tempestade na atmosfera. A
A intensidade típica de um raio equivale a cerca de 1000 vezes a de um chuveiro elétrico. A descarga pode percorrer até 5 km e durar até 2 segundos, mas costuma piscar entre meio e 1/3 de segundo. Você sabia que o Brasil é o país com maior incidência de raios no mundo? Por ano, são 78 milhões de descargas elétricas. A explicação é geográfica, segundo Osmar Pinto Júnior, coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica, conhecido como ELAT, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No maior país da zona tropical do planeta, o clima quente favorece a formação de tempestades e raios. De modo geral, a incidência é alta no Brasil, com exceção da costa do Nordeste. Na costa do Nordeste, a incidência é baixa. Segundo Osmar, a maior incidência anual de raios do Brasil se dá no meio da floresta amazônica, entre os municípios de Coari e a capital Manaus, com mais de 25 raios por quilômetro quadrado. Nos 3 meses do verão de 2022, os estados brasileiros com maior densidade de raios foram Santa Catarina, Rio de Janeiro e Tocantins. O índice é calculado pelo ELAT, a partir da relação entre a quantidade de raios e a área da região. Mas Osmar alerta que em todos os estados do país existem locais de grande e de baixa incidência. Entre os fatores que favorecem as descargas estão presença de montanhas, umidade, calor e a urbanização, que eleva a temperatura local pela poluição. Todos esses fatores se combinam de uma forma complexa e que vão dar como resultado se uma região tende a ter mais raios ou menos raios. O Brasil também tem o maior número de mortos por raios da América do Sul. O Grupo de Eletricidade Atmosférica estima que entre 2000 e 2019, de cada 50 óbitos por raios no mundo, 1 foi no Brasil. Nesse período, foram 2.194 mortes, média de pouco mais de 100 por ano, além de cerca de até 400 atingidos que sobrevivem com sequelas de saúde. E Osmar alerta que a mudança do clima, especialmente o aumento do aquecimento global, deve aumentar os casos. Então é um problema que tende a se agravar se a gente não fizer nada, porque à medida que o planeta vai aquecendo, a tendência é que a gente tenha cada vez mais raios. Daqui a 50 anos nós esperamos ter no Rio Grande do Sul, por exemplo, cerca de 50% a mais dos raios que nós temos hoje. Em outras regiões do país, essa incidência ainda pode aumentar mais, como na Amazônia, que a expectativa é quase que o dobro de raios que temos hoje. A corrente do raio pode causar queimaduras e outros danos a diversas partes do corpo. A maioria das mortes é causada por parada cardíaca e respiratória. Devido ao risco, Osmar afirma que a principal forma de prevenção deve ser a educação. Segundo ele, 80% das mortes por raio no Brasil poderiam ter sido evitadas se a pessoa soubesse como se proteger. Ele cita a recomendação principal. A principal recomendação é quando você estiver ao ar livre, se você perceber a aproximação de uma tempestade, interrompa o que você está fazendo, seja jogando futebol, seja na praia, seja trabalhando no campo, e busque abrigo dentro de um carro fechado dentro de uma residência. Dentro do carro fechado, janelas fechadas, segurança total. Dentro de casa, se distancie de aparelhos ligados à rede elétrica, como geladeira, telefone com fio e celular plugado no carregador. Na praia, saia do mar e busque abrigo, mas em locais fechados. Debaixo da copa de uma árvore, por exemplo, você até se protege da chuva, mas atrai a descarga elétrica. Se a pessoa estiver em uma área descampada sob tempestade forte, a chance de ser atingida pode aumentar em até 1000 vezes. Ah, e esqueça o lugar comum de que um raio nunca cai no mesmo lugar. Aliás, a repetição acontece com frequência, quando o local favorece a incidência. O monumento do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, por exemplo, é atingido por cerca de 6 raios todos os anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. 11h01. É o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Aonde? Na primeira do seu rádio. A comunitária Rádio de Verdade, 87,9 MHz. Que é o meu dia com informação e serviços de utilidade pública. Você participa no telefone e WhatsApp 3552-6038. Daqui a pouco informações sobre a Assembleia Legislativa de Minas.
Estado pretende regularizar 40 mil imóveis urbanos até 2023. É daqui a pouco, logo após o apoio cultural. Informação para a comunidade. Estúdio C. Comunitária. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Rádio Comunitária FM. 11h06. 11h06. Este programa tem um apoio cultural da Guaxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento. Ele vem no passo lento porque ninguém me espera. Tocando a boiada, boi, eu vou cortando estrada, boi, tocando a boiada, boi, eu vou cortando estrada. O melhor da música sertaneja de todos os tempos você ouve aqui na Comunitária de Guaxupé. Todo dia, a partir das 5 horas da manhã, Guaxupé Som Rural. O melhor da música sertaneja de segunda a sexta em 2 edições, de manhã, das 5 às 8 e à tarde, das 18 às 19 horas. No sábado, das 5 às 7 e no domingo, amanhã é sertaneja, das 5 horas da manhã até o meio-dia. Lembrando que, ao vivo, você confere o Guaxupé Som Rural a partir das 8 horas da manhã, das 8 às 10, ao vivo com Orlando Lima, e das 10 às 12, ao vivo com Ivan Neves. É o melhor da música sertaneja raiz. Não perca amanhã, a partir das 8 horas, ao vivo com Orlando Lima, e a partir das 10 com Ivan Neves. Sou boiadeiro, minha gente, o que há? Deixa meu gado passar, vou cumprir com a minha sina. Agora a gente vai direto para Belo Horizonte para saber informações da Assembleia Legislativa de Minas. Fiscaliza mais. Estado pretende regularizar 40 mil imóveis urbanos até 2023. Notícias da Assembleia. Mais de 3 milhões de imóveis em Minas Gerais não são regularizados. Esse seria o déficit fundiário do Estado, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para discutir ações governamentais capazes de mudar esse quadro, entre elas o programa Minas Reurb, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização ouviu representantes do Executivo nesta quarta-feira. Essa é mais uma audiência integrante do Assembleia Fiscaliza Mais. A iniciativa busca aprofundar o papel fiscalizador do Legislativo, além de cobrar a prestação de contas do governo. No Fiscaliza Mais, as comissões também monitoram indicadores específicos para avaliar a efetividade das políticas públicas. Segundo o Estado, o programa Minas Reurb atua para regularizar a posse dos imóveis urbanos até a efetiva entrega das escrituras aos proprietários, o que demanda um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para regularizar ocupações e garantir a titulação dos ocupantes. O subsecretário estadual de Desenvolvimento Regional, Douglas Cabido, afirmou que o Minas Reurb está presente em 52 municípios e já beneficiou cerca de 120 mil pessoas. Ele revela a meta de regularização fundiária do governo. A gente, até o final de 2023, esperamos ter entregue cerca de 40 mil títulos para as pessoas, 40 mil imóveis regularizados. A gente espera que em 2022 a gente consiga entregar aí mais ou menos 14 mil títulos nessa primeira leva, e no ano que vem mais 22, 23 mil, somados aí os 2.500 títulos que nós temos já emitidos dentro desse cenário, completando essa primeira leva de 40 mil. Ainda segundo o subsecretário estadual da pasta de Desenvolvimento Econômico, a secretaria também atua para qualificar os municípios, visando a inserção deles no Minas Reurb. A deputada Rosângela Reis, do PL, que preside a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, destacou o que foi feito até o momento pelo Estado e ressaltou a necessidade de avançar com a regularização
regularização fundiária em Minas. Temos aí entraves e gargalos grandes nos municípios. E o objetivo da audiência é avaliar e buscar simplificar a viabilização de procedimentos de regularização em nosso estado e, acima de tudo, promover a REURB, que é uma oportunidade para assegurar o desenvolvimento e a moradia digna às pessoas. Após as reuniões do Fiscaliza Mais, as comissões vão divulgar um relatório com as conclusões desse trabalho. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Luiz Felipe Balona. E nesta semana, o governo de Minas lançou uma linha de financiamento de 100 milhões de reais para micro e pequenas empresas. O governo do estado e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais lançaram nesta terça-feira em Nova Serrana a linha de crédito BDMG APL de 100 milhões de reais para micro e pequenas empresas inseridas nos 52 arranjos produtivos locais existentes no estado. Chamada de BDMG APL, a linha de crédito vai beneficiar mais de 19 mil empreendimentos responsáveis por empregar diretamente 164 mil pessoas em 254 municípios mineiros. O evento de lançamento foi realizado na sede do Sindicato Intermunicipal da Indústria do Calçado de Nova Serrana e contou com a presença do governador Romeu Zema. Em seu pronunciamento, o chefe do Executivo Estadual elogiou a escolha de Nova Serrana para o lançamento da nova linha. Romeu Zema ainda destacou que o município descobriu sua vocação e soube unir esforços da iniciativa pública e privada. Eu sempre menciono Nova Serrana como um exemplo para Minas Gerais e podemos dizer que até um exemplo também para o Brasil. Sempre que eu viajo por Minas, encontro com representantes das mais diversas cidades, principalmente prefeitos. O grande pleito dos prefeitos é sempre: traga uma grande empresa para a minha cidade. E Nova Serrana, que não recebeu nenhuma grande indústria, se transformou. Então fica muito claro que essa participação da sociedade civil, que eu vejo que acontece muito aqui, tem também um impacto preponderante. Assisti agora uma apresentação, antes de estar aqui com vocês, sobre o que esses comitês locais aqui, que agregam diversos setores da comunidade, fazem em prol da segurança pública, em prol do desenvolvimento econômico, da saúde, por aí vai. Então isso, essa união, esse trabalho conjunto é que faz as coisas darem certo. Então, Nova Serrana é sempre para mim uma referência de cidade. O BDMG APL tem crédito limitado a R$ 480 mil por cliente, a uma taxa pré-fixada de 1,24% ao mês, dependendo do perfil de risco do cliente. O financiamento deve ser quitado em até 36 vezes. Vão poder receber o crédito empresas com faturamento bruto anual de até R$ 4.800.000. Da Agência Minas, Camila Kiffer. E Minas Gerais tem mais de 10 mil vagas de emprego disponíveis no Cine. A semana começa com mais de 10.800 vagas de trabalho disponíveis no painel do Cine de Minas Gerais. A ocupação com maior oferta é a de servente de obras. São 1.118 oportunidades. Em segundo lugar, está a função de alimentador de linha de produção, com 929 vagas. Depois, motorista de caminhão, com 654, pedreiro, 597 e operador de telemarketing, 422 oportunidades. A diretora de monitoramento e articulação de oportunidades de trabalho da SEDESI, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Amanda Carvalho, detalha as unidades do Cine no estado com maior número de vagas disponíveis. No interior do estado, os maiores números de oferta de vagas estão concentradas nas unidades de atendimento de
Uberlândia, com 2.244 oportunidades, Mariana, com 871, Pará de Minas, com 462 e Ituiutaba, com 407. Além de ter acesso por meio de uma unidade física, o trabalhador pode acessar maiores informações sobre as vagas através do portal Emprega Brasil ou aplicativo Cinefácil. Da Agência Minas, Sônia Neri. (11h16). Informação e prestação de serviços. É o Estúdio C na comunitária de Guaxupé. Encontre a Rádio Comunitária também nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e até mesmo no YouTube. Basta pesquisar @87FM Guaxupé. Vamos para um rápido apoio cultural e já a gente volta. Daqui a pouco tem um giro internacional. Bangladesh. Chuvas de emoções provocam mais de 40 mortes. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária. Informação para a comunidade. Estúdio C. 87 FM. (11h19). 11h19. Você está vendo aquela mulher que vai indo ali? Ela não quer saber de mim. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Aquela mulher que vai indo ali, ela não quer saber de mim. O melhor do samba você também ouve aqui na comunitária de Guaxupé. Amanhã, logo após o Guaxupé Som Rural, a partir do meio-dia, tem Sambas de Minha Terra. Clássicos como este e muitos outros de Adoniran Barbosa, é só sintonizar amanhã na comunitária para ouvir. Sambas de Minha Terra, do meio-dia às 3. Fazendo aquele almocinho lá de domingo, sai mais tarde, tá com a família, recebendo familiares em casa, que tal a 87 FM de trilha de fundo neste domingão, hein? Tá dada a dica. Indo muito bem, até que um dia, ela passou de ouro. Vamos falar sobre obras aqui na nossa cidade de Guaxupé. É isso mesmo, as obras da antiga FEPASA estão na reta final. O local vai abrigar a Secretaria Municipal de Finanças e a Secretaria de Obras. Quem passa ali pela Avenida Felipe Elias Eitunes, do sentido bairro Centro, já notou que a antiga estação ferroviária está passando por uma extensa obra de recuperação. O imóvel, inaugurado em 1904 pela Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, é construído em tijolo cerâmico, cobertura com tesouras de madeira e telhado cerâmico. A última ocupação do local foi pela Secretaria Municipal de Saúde, há aproximadamente 7 anos, quando foi constatada a precariedade do prédio. Desde então, já foi feita uma reforma no telhado com a recuperação da estrutura de madeira e forro, há aproximadamente 4 anos. Após esta reforma, o prédio passou a ser utilizado como depósito, continuando as demais estruturas em estado precário e sem condições de outros usos. Foi desenvolvido então pelo governo municipal um projeto arquitetônico com a finalidade de recuperar a edificação existente e possibilitar o seu uso. A reforma consiste em recuperação do emaçamento da alvenaria interna e externa, colocação de piso, instalação de paredes em gesso arcotonado, instalação de divisórias de vidro, instalação de sanitários e cozinha, instalação de hidrossanitárias, instalação de prevenção e combate a incêndio, sistemas de prevenção contra descargas atmosféricas, instalações elétricas e cabeamento estruturado. Todas de acordo com Elvis Melo, coordenador de projetos e acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal de Guaxupé.
Todas as intervenções foram aprovadas pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural de Guaxupé e visam garantir a preservação e a utilização do prédio, enfatizando-se as instalações de prevenção e combate a incêndio e sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, tão necessárias na garantia e na segurança dos bens tombados. A obra foi dividida em 2 etapas. Na primeira etapa foi composto pela Secretaria Municipal de Finanças. Atualmente, a obra estava em fase de conclusão do emassamento da alvenaria, revestimento em granito do piso, calçada externa em ladrilho hidráulico. Na etapa 2, será composto pela Secretaria Municipal de Obras. Atualmente, a obra está em fase de conclusão do emassamento da alvenaria, a instalação das paredes de gesso acartonado e a instalação hidráulica. A previsão da conclusão da primeira parte das obras é no segundo semestre de 2022, quando a Secretaria Municipal de Finanças deverá se mudar para as novas instalações. O governo municipal fez questão de manter o máximo possível do local como na época de sua construção, observando a arquitetura original da época. Olha, e atenção para o período seco. Nessa temporada exige maior atenção contra o risco de queimadas. Grande mortalidade de animais, danos à saúde de pessoas e diversos outros prejuízos para o meio ambiente e a população. Problemas como estes são geralmente resultados trazidos pela prática das queimadas, que além dos danos já citados, causam outro transtorno que ninguém deseja: grandes interrupções de energia para os clientes da CEMIG. Somando os 4 primeiros meses deste ano, cerca de 100 mil pessoas tiveram fornecimento de energia afetado por queimadas em todo o estado. O gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CEMIG, João José Magalhães Soares, lembra que a melhor forma de evitar essas queimadas é a prevenção. Grande parte dos focos de incêndio é causado por ação humana e a prevenção sempre será a melhor forma de evitar as queimadas nessa época do ano, que é caracterizada por baixa umidade e vegetação seca. Além dos riscos de danos à fauna, flora e para as pessoas, o aquecimento dos cabos e equipamentos da rede elétrica podem levar ao desligamento de linhas de transmissão, linhas de distribuição e subestações da CEMIG, bem como causar graves acidentes com pessoas que estão próximas a essas áreas. O gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CEMIG alega ainda que o dificultador da prevenção é o difícil acesso a algumas áreas do estado. Um dos maiores desafios para as nossas equipes de campo é chegar ao local da ocorrência para fazer o reparo. Isso porque normalmente as queimadas ocorrem em área rural, que são locais de difícil acesso, e levar estruturas pesadas como torres, postes e outros equipamentos nessas áreas, por serem locais de difícil acesso, torna ainda mais desafiadora a manutenção das nossas instalações, que são muito prejudicadas pelas queimadas e pode trazer sérios problemas para todos, incluindo interrupções em hospitais, indústrias, comércio e também nas residências. João José Magalhães Soares destaca que a fumaça é outro fator prejudicial para a saúde da sociedade. Um outro ponto importante é que o alto índice de fumaça produzido pelas queimadas pode trazer sérios danos à saúde por atacarem o sistema respiratório, além de dificultar a visibilidade nas estradas, rodovias e vias próximas às queimadas, podendo causar sérios acidentes de trânsito. Algumas medidas simples podem ser tomadas pela população, como apagar com água o resto do fogo em acampamentos para evitar que o vento leve as brasas para a mata, não jogar pontas de cigarros acesas na estrada ou em áreas rurais e não deixar garrafas plásticas ou de vidro expostos ao sol em áreas com vegetação, porque essas podem criar focos de incêndio. Pesquisa realizada pela CEMIG aponta que cerca de 20 mil clientes ficarão sem energia em Minas Gerais entre janeiro e abril de 2022, após 34 interrupções causadas por focos de incêndio serem registradas na área de concessão da empresa no quadrimestre. Da Agência Minas, Camila Kiffer. Olha, atenção para a campanha de doação de sangue. Doar sangue é necessário a qualquer momento. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas.
Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 52 quilos e ter entre 16 e 67 anos. Lembrando que menores de 18 precisam de autorização dos pais. Em Guaxupé, existe um grupo voluntário que faz a ligação entre doadores e hemocentros, organizando mensalmente viagens gratuitas por intermédio do poder público, com o objetivo único de salvar vidas. Faça parte deste grupo você também. Nas redes sociais, basta pesquisar pelo @doesangue, doevida Guaxupé, ou entrar em contato pelo telefone e WhatsApp, o 988625355. Doe sangue, salve vidas. É o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Vamos para mais um rápido apoio cultural e já a gente volta. No próximo bloco, educação. INEP divulga resultados de recursos para o Enseja. É já, não saia daí. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária 87 FM. Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes? Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87 FM, você sintoniza e fica. 10 horas e 31 minutos. 11 horas e 31 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Guaxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Agora, no bloco de agora, vamos falar sobre educação, né? O INEP divulga os resultados dos recursos para o Enseja. Está disponível no site do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o resultado do recurso para atendimento especial ou alteração do nome social para o Enseja, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 2022. O Enseja é destinado a pessoas que não concluíram seus estudos de forma regular na idade prevista pelo Ministério da Educação. Para concluir o ensino fundamental, os candidatos devem ter pelo menos 15 anos de idade e 18 anos para o ensino médio. A inscrição é gratuita e voluntária. São avaliadas competências, habilidades e saberes adquiridos dentro e fora do processo escolar. As provas do Enseja acontecem no dia 28 de agosto. Para verificar o resultado dos recursos e conferir os dados de inscrição, o candidato deve ter login e senha da plataforma gov.br. Com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim. O INEP, que é ligado ao Ministério da Educação, disponibilizou nesta sexta-feira o cartão de confirmação de inscrição para a segunda etapa do Revalida. O Revalida é aquele exame nacional de revalidação de diplomas médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeira. Para poder trabalhar no Brasil, os médicos precisam passar por teste teórico e prático. Este último deve acontecer nos dias 25 e 26 de junho. As avaliações abordam conhecimento de clínica médica, cirurgia, pediatria, ginecologia obstetrícia, medicina da família e comunidade. Na plataforma gov.br é possível conferir o local e o horário das provas de habilidades clínicas. Os candidatos devem atingir pelo menos 64 pontos de um total de 100 para ter o diploma revalidado e poder exercer a medicina no Brasil. Com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim. E no Senado, uma sessão fará um balanço dos 8 anos do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação definiu 10 diretrizes para guiar a educação brasileira no período de 2014 a 2024, estabelecendo 20 metas que devem ser alcançadas nesses 10 anos.
2022 marca o 8º aniversário do PNE e para avaliar se os objetivos estão sendo cumpridos pelo poder público e sociedade civil, o Senado vai ouvir representantes da área da educação a pedido do senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná. O Plano Nacional de Educação estará completando 8 anos de existência. Então, nada melhor do que avaliarmos o Plano Nacional de Educação para fazermos um balanço do que tem acontecido, dos desafios, das perspectivas. Flávio Arnes anunciou os órgãos e entidades convidados para participar do debate. Proponho para a sessão a presença dos seguintes convidados, representando a campanha nacional pelo direito à educação, Movimento Todos pela Educação, Ministério da Educação, Undime, Concede, Conselho Nacional de Educação e Fórum Nacional de Educação. De acordo com Flávio Arnes, a aprovação do Plano Nacional de Educação representou um grande avanço, sendo concebido a partir do princípio de cooperação federativa da política educacional, ao estabelecer que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem atuar em regime de colaboração, visando ao alcance das metas previstas no PNE. No entanto, para o senador, após a passagem de 80% do tempo total da vigência do plano, é necessário fazer uma reflexão sobre o cumprimento das metas. Flávio Arnes afirmou que o debate também pretende lançar as bases para discutir a agenda estratégica da educação brasileira para os próximos 10 anos. A sessão de debates temáticos está marcada para as 3 horas da tarde. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro. Olha, saúde. Documento para retirada gratuita de remédios será renovado automaticamente. Diretriz do Ministério da Saúde prorroga por 3 meses a validade do componente especializado de assistência farmacêutica, o CEAF. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais vai renovar automaticamente por 3 meses os laudos de solicitação, avaliação e autorização de medicamento que tenham validade até agosto de 2022. O documento é necessário para a entrega de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica nas unidades regionais de saúde do Estado e unidades municipais descentralizadas. A renovação temporária está sendo realizada pela Secretaria de Estado de Saúde em acordo com as diretrizes instituídas pelo Ministério da Saúde. O CEAF busca garantir no contexto do Sistema Único de Saúde o acesso ao tratamento medicamentoso em nível ambulatorial de doenças de baixa prevalência ou de uso crônico prolongado como alto custo unitário, cujas linhas de cuidado estão definidas em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, publicados pelo Ministério da Saúde. Exemplos são a artrite reumatoide, a fibrose cística, a psoríase, a mucopolissacaridose, o Parkinson, a hipertensão arterial pulmonar, transplante, epilepsia, lúpus, Alzheimer, entre outras. Cerca de 200 mil pacientes estão cadastrados no programa estadual. De acordo com a legislação vigente, uma das etapas obrigatórias para a continuidade do tratamento com os medicamentos do CEAF é a renovação, que ocorre mediante a apresentação do novo laudo médico, receita e, conforme o caso, exames e outros documentos definidos no PCDT. Pelas novas regras, a renovação automática do laudo é validada apenas para pacientes que já estão em tratamento, desde que não seja necessária a mudança na dose, quantidade dispensada
ou medicamento prescrito. Os tratamentos cujos laudos possuem validades até o final de agosto de 2022 terão prazo renovado automaticamente pela Secretaria de Saúde do Estado para mais 3 meses, nos termos especificados a seguir. Laudos cuja data de validade final seja na competência de junho de 2022 terão a data de validade final alterada por dia 30 de setembro de 2022. Os laudos com validade final em julho terão vencimento em 31 de outubro e os laudos com validade em agosto o vencimento dia 30 de novembro. O LME é um documento oficial padronizado pelo Ministério da Saúde e utilizado como instrumento para a solicitação e renovação do tratamento com os medicamentos disponibilizados via CEAF. Os documentos têm 90 dias de validade, a partir da data de preenchimento pelo médico solicitante e permite entrega por 6 competências, aproximadamente 6 meses de tratamento. E estudantes da rede pública vão receber chips para acessar a internet. Estudantes da rede pública vão receber chips para acessar a internet banda larga móvel. O programa Internet Brasil foi lançado nesta sexta-feira, numa cerimônia em Natal, no Rio Grande do Norte. O programa vai começar pelos municípios de Caicó e Mossoró, no Rio Grande do Norte, Caruaru e Petrolina, em Pernambuco, Juazeiro, na Bahia e Campina Grande, na Paraíba. Depois, segue para o resto do país. A iniciativa vai permitir que alunos e famílias tenham acesso aos conteúdos online, explicou o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Vamos começar com 700 mil pessoas nos próximos meses e vamos chegar a 14 milhões de pessoas do cadastro único que vão ter celular em casa com chip gratuito para acessar conteúdos. Praças públicas de Natal vão contar com internet sem fio e conversores digitais vão ser doados para famílias do Rio Grande do Norte, do Ceará e do Maranhão. No evento foi anunciada a perfuração de poços artesianos e a instalação de dessalinizadores no Rio Grande do Norte. O governo também fez uma entrega simbólica de títulos de propriedade a assentados. Desde 2019, foram entregues mais de 360 mil títulos, segundo o governo federal. O presidente Jair Bolsonaro disse que pretende alcançar os 400 mil títulos entregues até o fim do governo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Mais uma vez falando sobre o tempo. Frente fria avança da Argentina para o centro-sul do Brasil. Durante esta sexta-feira, a última do outono de 2022, uma frente fria avança da Argentina para o centro-sul do Brasil, reforçando áreas de instabilidade e queda de temperatura. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia é para chuva forte e volumosa, maior intensidade de raios, ventania e até possibilidade de queda de granizo em cidades das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Nesta sexta-feira, a chuva mais intensa está prevista para o norte e nordeste do Rio Grande do Sul, centro e oeste de Santa Catarina e oeste e sul do Paraná. No fim de semana, o tempo já abre na fronteira oeste gaúcha e traz expectativa de geada tanto neste sábado quanto no domingo, com mínimas previstas de apenas 3 graus em Uruguaiana. Ainda segundo o IMET, estão previstas rajadas de vento que podem chegar a 80 km por hora no norte gaúcho, Santa Catarina e centro-sul do Paraná. As nuvens pesadas também já avançam sobre parte de São Paulo e parte dos estados do centro-oeste. O dia é de alerta para temporais com granizo no oeste e sul do Mato Grosso e no centro, oeste e sul do Mato Grosso do Sul. Também a previsão de chuva forte para as outras regiões de Mato Grosso do Sul e para o oeste e sul de São Paulo. Pancadas de chuva de moderadas a forte e com raios podem ocorrer na noite desta sexta-feira no centro-leste e noroeste do estado paulista. Tempo seco e calor para o resto do dia nas demais áreas das regiões sudeste e centro-oeste, maioria das áreas do interior do nordeste, Tocantins, quase todo o Pará e o leste do Amazonas.
Nuvens carregadas crescem no norte do Brasil, onde há concentração de ar úmido e quente, e no leste do Nordeste, entre Alagoas e Pernambuco, que já vem sofrendo com um volume de chuvas acima do esperado desde quarta-feira. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. 11h44. Olha, colabore com 2 ações solidárias que acontecem frequentemente aqui em Guaxupé. Uma é a sopa solidária da Dona Neide, lá na Vila Progresso. Há muitos anos a Dona Neide ajuda a população carente ali das localidades com uma sopa solidária, que atualmente atende mais de 32 famílias em situação de vulnerabilidade. Você pode ajudar a Dona Neide a continuar ajudando, doando alimentos para a composição da sopa e até mesmo botijão de gás, legumes, macarrão e muito mais. Basta deixar as doações na Rua República do Peru, no número 152, no bairro Vila Progresso, ou entrar em contato pelo telefone e o WhatsApp, o 99802 2594. Tem também a sopa solidária do Bom Samaritano. Todo mês o Bom Samaritano faz uma sopa solidária e distribui aí pela cidade, além das diversas outras ações, como principalmente a ação e apoio, ajuda a jovens aposentados em situação de vulnerabilidade, com apoio a medicamentos, transporte, consultas médicas, apoio médico e muito mais. O Bom Samaritano faz essa ajuda, além de atender o pessoal também em situação de rua e muito mais. E o Bom Samaritano conta com a sua ajuda para continuar com as suas ações sociais e também com a sopa. Deixe as suas doações ali na Avenida Presidente Tancredo Neves, no número 1292, no bairro Recreio dos Bandeirantes, bem em frente ao Senac. Compareça, participe e colabore. Às 11h46, vamos para um rápido apoio cultural, mas já a gente volta. Daqui a pouco vamos saber o que está acontecendo lá na nossa Mogiana. Está acontecendo o Arraiá do Café, festividades, teatro ao ar livre, música e muito mais. Amanhã é o último dia. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes logo após o apoio cultural. Informação para a comunidade. Estúdio C. 87,9 MHz. Rádio Comunitária de Guaxupé, a Rádio Cidadã. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária FM, a rádio que pensa e toca a boa música. 11h48. Este programa tem o apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Vamos agora saber as principais informações do Brasil e do mundo no giro de notícias da agência Rádio Web. Farmácias têm 1/3 dos resultados positivos em testes de Covid. Este é o giro de notícias da agência Rádio Web. Eu sou o Bruno Moreira e estes são os destaques do momento. As redes de farmácias e drogarias do país registraram aumento de 219% no total de casos positivos para a Covid entre a primeira semana de maio e a segunda semana de junho. Entre os dias 6 e 12 deste mês, quase 1/3 dos testes de farmácia deram positivo. A Agência de Saúde dos Estados Unidos autorizou que bebês a partir de 6 meses tomem as vacinas da Moderna e da Pfizer contra a Covid. Os dados dos testes clínicos serão discutidos até este sábado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças. A Polícia Federal informou que as investigações sobre a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips apontam que não houve mandante ou organização criminosa envolvida no crime. Nota divulgada pelo Comitê de Crise diz que a apuração continua e novas prisões podem ocorrer.
O Ministério da Saúde confirmou o 7º caso de varíola dos macacos no Brasil. Trata-se de um homem de 34 anos que mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele apresenta quadro clínico estável, sem complicações. Em Minas Gerais, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou que a morte de uma criança de 4 anos em Bertópolis, no Vale do Mucuri, foi causada pelo vírus da raiva humana. Este é o quarto caso confirmado da doença neste ano. O Ministério do Meio Ambiente listou pela primeira vez o pintado como espécie ameaçada de extinção. A pesca desse peixe estará proibida em todo o Brasil a partir de setembro. Ponto final. Confira atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia. E a Receita Federal vai abrir um concurso com salário de até R$21 mil. A Receita Federal foi autorizada a realizar um concurso público para o preenchimento de 699 vagas. As oportunidades serão para quem tem nível superior em qualquer área de formação. A expectativa é que os salários fiquem entre R$11 mil, no caso de analista, e R$21 mil no caso de auditor. Isto com direito ao auxílio alimentação, auxílio saúde e apoio para filhos em fase pré-escolar. O edital será divulgado em 6 meses. O processo seletivo da Receita Federal é um dos mais aguardados dos últimos tempos. Para o cargo de analista tributário, a última seleção ocorreu em 2012 e para a função de auditor fiscal, o último concurso foi em 2014. Porém, estas 699 vagas estão longe de suprir a carência por mão de obra. A estimativa é que quase 20 mil vagas poderiam ser criadas dentro da Receita Federal. Reportagem Rodrigo Santos. O INSS também está autorizado a fazer concurso público. O INSS foi autorizado a realizar um concurso público. A última vez que isso aconteceu foi em 2015. Serão 1.000 vagas para técnico de seguro social, que exige apenas nível médio. O salário deve girar em torno de R$5 mil, com benefícios. O edital com as respectivas vagas em cada estado será publicado em 6 meses. A realização de concurso público para o INSS é uma reivindicação antiga dos servidores do órgão. Médicos peritos já fizeram 2 meses de greve por causa da falta de gente para trabalhar. Mas este novo processo seletivo não inclui vagas para o cargo de analista do Seguro Social, que exige formação superior, nem para peritos. O INSS precisa de quase 23 mil servidores a mais para tentar zerar a fila. Para se ter uma ideia, entre 2005 e 2022, a quantidade de funcionários ativos no Instituto caiu de 42 mil para 19 mil. E o último concurso público para preencher 950 vagas foi realizado há 8 anos. Por conta da carência de mão de obra, quase 2 milhões de brasileiros aguardam atendimento numa agência do INSS. Reportagem Rodrigo Santos. E às 11h54, o Giro Internacional Bangladesh. Chuvas de emoções provocam mais de 40 mortes. Giro Internacional. Patrícia Moribe. Paris, 18 de junho de 2022. Essas são as principais notícias deste sábado. Mais de 40 pessoas morreram em Bangladesh, vítimas das chuvas de monções. As fortes tempestades provocaram inundações e deslizamentos de terra. Mais de 4 milhões de pessoas ficaram isoladas, segundo a polícia. Especialistas indicam que as mudanças climáticas aumentam a frequência, intensidade e imprevisibilidade das chuvas de monções. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky saudou o apoio de Bruxelas à candidatura da Ucrânia para entrar na União Europeia. O estatuto de candidata a fazer parte do bloco europeu será discutido na próxima semana. Paralelamente, os combates seguem acirrados no oeste da Ucrânia. O conflito começou em 24 de fevereiro, quando a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia.
A França começa o final de semana com a expectativa de altas temperaturas neste sábado, devido a uma forte onda de calor que chega mais cedo, em plena primavera e com mais intensidade. A máxima em Paris deve alcançar 38 graus Celsius. As temperaturas devem ultrapassar 40 graus, principalmente no sudoeste da França. Os especialistas em clima apontam a responsabilidade para o efeito estufa e fazem apelo para que medidas sejam tomadas para deter o aquecimento global. O cinema e o teatro francês perderam um de seus maiores nomes, o ator Jean-Louis Trintignant, aos 91 anos. Ele ganhou notoriedade com E Deus Criou a Mulher, de 1956, ao lado de Brigitte Bardot, com direção de Roger Vadim. Trintignant trabalhou em mais de 130 filmes, dirigido por cineastas como Costa Gravas, Bernardo Bertolucci, François Truffaut, Éric Rohmer e tantos outros. Em 2012, ele fez Amor, ao lado de Emmanuel Rivat, um drama intimista e universal sobre a doença, a velhice e a morte. O filme, dirigido por Michael Haneke, foi Palma de Ouro no Festival de Cannes. Sir Paul McCartney completa 80 anos neste sábado. Há quase 60 anos, o ex-Beatle frequenta o topo das paradas de sucesso. Ele vai se apresentar no próximo final de semana no Festival de Glastonbury, no sudoeste da Inglaterra. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Em clima de festa junina, o Arraiá de Guaxupé reúne famílias no Parque da Mogiana. A festa termina amanhã e tem toda a renda revertida para entidades assistenciais de Guaxupé. O Parque da Mogiana ficou pequeno para tanta atração, comidas típicas, música ao vivo, quadrilha, bingo, feira de artesanato e cafés especiais. Tudo isso porque a população pode encontrar no Arraiá do Café o evento que vai até este domingo, dia 19 de junho. A primeira edição da festa reuniu 8 entidades assistenciais e a OAB, e começou como uma iniciativa da primeira-dama, a Regina Calíquio. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Renata Fernandes, por mais que a gente passe recursos através do marco regulatório, esses recursos não são suficientes e a gente está falando de recursos muito caros que demandam alto investimento. Então, o Arraiá do Café foi uma forma de que o poder público encontrou para ajudar as instituições a complementar este recurso, porque durante a pandemia as instituições não conseguiram fazer as festas tradicionais, os encontros, e isso onerou muito as instituições. A secretária não destaca a possibilidade do Arraiá tornar-se uma atração fixa durante o mês de junho no Guaxupé Café Festival. Na primeira semana, a gente ficou muito feliz com o movimento que teve. A população guaxupeana abraçou a causa. Está um ambiente muito bom, muito saudável. E a gente ia reiniciar nesta quinta-feira, mas com o sucesso foi muito grande, as instituições pediram para a gente reiniciar na quarta. E foi um sucesso maior ainda. Então a gente está muito feliz e a população guaxupeana é muito caridosa e está abraçando a gente com essa causa. Acho que a Arraiá do Café vai se tornar parte do município de Guaxupé, parte do Festival do Café, e então no ano que vem provavelmente vai ter de novo e com uma estrutura melhor ainda, avalia a secretária Renata. Ontem, sexta-feira, dia 17, o Arraiá contou com música ao vivo com o cantor Lucas Félix e uma apresentação teatral gratuita com o Cantagrão, que aconteceu a partir das 19 horas. De acordo, uma mulher que não passava mais café e uma jovem que anda pelo mundo contando histórias. Essas são as duas das personagens do enredo da peça teatral Cantagrão, uma produção autoral do Coletiva.eco. Num misto de histórias coletadas e ficcionais, a dramaturgia se tece por meio do imaginário e da existência da população de Guaxupé em torno da cultura cafeeira, que vai desde o café
de pé até o sentido de uma reunião familiar. E a programação se estende neste final de semana. Agora mesmo, durante a Feira Livre, esteve acontecendo aí a apresentação da peça teatral Café do Grão, a degustação, com o grupo As Brincantes. A peça ao ar livre ali no meio da Praça da Saudade. Foi hoje às 11 horas, provavelmente quem pôde, esteve passando, presenciando ali pela Praça da Saudade, presenciou essa linda peça teatral. Hoje também, a partir das 2 horas da tarde, ainda dentro da programação do Guaxupé Café Festival, lá na Fazenda Túlia, tem colheita cultural. É uma conversa sobre as práticas agroecológicas, colheita de café orgânico, teatro de bonecos, catira, moda de viola e baile. Hoje, no Teatro Municipal, tem 2 sessões. Uma às 19 horas e uma às 5 horas da tarde e uma às 19 horas da noite, da peça teatral A Casa e Seu Dono. É do grupo experimental de teatro. Hoje também às 19 horas, lá no Arraiá do Café, agora lá no Parque da Mogiana, às 19 horas também terá a peça Café do Grão, a degustação, do grupo As Brincantes. Quem perdeu a apresentação agora na feira vai contar com uma segunda apresentação hoje às 19 horas lá no Parque da Mogiana. E simultaneamente terá também apresentação no Teatro Municipal, repetindo aí, o grupo experimental de teatro vai estar apresentando a peça A Casa e Seu Dono, numa sessão às 5 horas e a segunda sessão às 19 horas. Amanhã, às 18 horas, dia 19, amanhã dia 19, na Estação Cultural, às 18 horas, terá o concerto com a Banda Sinfônica do Cefarte, o centro da Fundação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado. Essa aí é a programação deste final de semana para o Guaxupé Café Festival. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária, prestação de serviços e informação. Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Para ouvir novamente, acesse o nosso site 87fm.com.br. Ouça a comunitária também, encontre a comunitária também nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, basta pesquisar @87fm Guaxupé. E não deixe de participar, ajudar e colaborar com a programação, enviando a sua mensagem de texto em nosso WhatsApp. O telefone é o 3552 6038. O Estúdio C fica por aqui, mas volta sábado que vem a partir das 10 horas da manhã com a informação e prestação de serviços de utilidade pública, além dos principais destaques e informações da semana. Um ótimo sábado para todo mundo, um ótimo final de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau. Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe você também e ajude no desenvolvimento da nossa cidade. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é rádio de verdade.